Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. É Juliana Poloni falando aqui com vocês. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, trocando, refletindo sobre os pontos ligados aos temas de mediação, negociação, colaboração e convivência. Para mim, 4 temas absolutamente interligados, porque para a gente pensar que existem meios de se resolver, de se lidar com os conflitos, para que eles existem? Para que a gente conviva melhor, para que a gente instaure espaços dialógicos, e os espaços dialógicos nos convidam à colaboração. Colaboração não é uma mágica. Colaboração é esforço, é intenção, é consistência, é um modo mesmo de viver. E eu diria para vocês que todas essas coisas que eu venho trabalhando, falando, conscientizando as pessoas, todas essas coisas têm algo em comum, que é uma forma de viver diferente, porque a gente vive a partir de um novo paradigma, de uma nova possibilidade, né, de um novo jeito de estar no mundo. Então tem também aí uma questão filosófica por trás, né, que é como eu quero conviver com as pessoas de uma forma mais pacífica, dialogando, considerando a opinião das pessoas, tendo espaço de escuta, me expressando com autenticidade. Quer dizer, não viver esse jogo que a gente tem na sociedade das pessoas usarem máscaras, né? Não sei se vocês já perceberam a quantidade de máscaras que a gente é convidado a usar. Então, olha, não fala disso aqui porque tal pessoa não gosta, não acredita, como se a gente não pudesse ser diferente. A gente precisa ser diferente, porque nós somos diferentes. Mas precisa caber as nossas diferenças, né? Então não tem espaço para as nossas diferenças. E aí eu estou aqui pensando, né, com muita vontade de falar de um livro que para mim é muito importante, assim, eu acho que ele tem muita relação com o meu trabalho, que é o livro Conversas Difíceis. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro faz parte do programa de negociação de Harvard. Ele foi escrito por 3 autores, professores lá desse programa de negociação, que são o Bruce Payton, o Douglas Stone e a Sheila Hand. Esse livro, foi traduzido, né, em muitos lugares, em muitos países também. E a gente tem esse livro aqui no Brasil. E uma das coisas que eu gosto muito desse livro é que ele vai ajudar a gente a entender que tem muita coisa que envolve uma conversa. Conversas difíceis vão sempre fazer parte da nossa vida. E é a partir delas que a gente chega num lugar que a gente pode dizer negocial. Porque se eu não tenho uma comunicação com a outra pessoa, como que eu vou é, poder dizer do que é importante para mim, do como que aquilo tudo está me fazendo sentir, é, das coisas que eu acredito e possibilidades, começar a trazer pedidos, propostas, tudo isso se abre a partir de uma comunicação eficiente. Então, eu não consigo negociar se eu não tiver uma primeira etapa, que é a possibilidade de conversa, né? Então, eles também descobriram isso lá, porque eles criaram a partir, né, do desenvolvimento desse programa de negociação da Harvard, eles fizeram uma mudança também, uma proposta de mudança. Essa primeira proposta de mudança é sair da ideia de adversários, de que as pessoas estão uma contra a outra, que para eu negociar eu preciso levar vantagem, uma grande vantagem sobre o outro.
Então, desde 1981, esse livro foi publicado, né, o livro Como Chegar ao Sim, que inaugura essa ideia desse programa, né, de criar uma metodologia colaborativa para a negociação. Então, sair da ideia de um contra o outro, onde um ganha e o outro perde, para a ideia de que nós estamos juntos, nós estamos interessados conjuntamente em resolver um problema. Porque quando a gente fala, né, mediação de conflitos, a pessoa fala, mas não tem conflito. E se a gente trocar pela palavra problema, né? Porque é isso, às vezes um conflito a gente não está enxergando ele, que a gente espera uma pessoa gritando com a gente, batendo na gente, apontando uma arma para a gente dizer que a gente está com conflito. Não, às vezes o conflito, a gente tem conflitos internos, inclusive, né? Quando você para e pensa, nossa, o que eu vou fazer com essa situação? Isso é um momento de conflito. E eu gosto de dizer que a mediação e a negociação, eles são processos de tomada de decisão, porque a partir na mediação eu tenho apoio de uma terceira pessoa, que é esse mediador. Por quê? Porque a comunicação está muito comprometida entre as pessoas que estão negociando ali. Se eu tenho uma negociação, se eu tenho uma comunicação já eficiente, eu já posso fazer uma negociação diretamente. Então, na negociação, não tem essa terceira pessoa apoiando, né? E na mediação tem, essa é a diferença de uma coisa e de outra. Só que toda mediação contém uma negociação. Toda mediação vai chegar numa etapa onde as pessoas vão negociar os seus interesses, vão colocar os seus interesses na mesa. Claro que o mediador ele tem técnicas de negociação para poder colaborar com esse momento, né? Contribuir, porque as pessoas às vezes não têm isso. Existem negociadores formados que habilitados, fizeram vários cursos e sabem sentar numa mesa e fazer isso sozinhos? Existe, claro que existe. Mas as pessoas em geral, né, especialmente quando elas estão envolvidas nesse emocionalmente, né, envolvidas nesse dilema, pensando o que eu vou fazer, essa tomada de decisão não está sendo possível ainda, é o mediador que vai acompanhar esse processo, é o mediador que vai contribuir com essa possibilidade de raciocínio, de compreender as emoções, de gerir as emoções, de transformar também as emoções naquilo que ela está contribuindo, né? Então, assim, e aliás, isso é um parênteses aqui, né? Embora eu não fosse falar disso, mas não consigo não trazer isso agora para vocês, que tem um monte de gente que senta e fala, olha, eu não quero saber desse negócio de mediação, porque eu não quero ficar falando de sentimento, não preciso disso, eu quero resolver isso objetivamente. Isso é uma coisa que eu escuto muito. E eu realmente acho isso muito engraçado, porque é um desejo que a gente tem de não tocar nas coisas que nos cutucam, nos machucam, né? E isso já demonstra que tem emoção ali, né? Que não tem como ser objetivo. Mas é um processo, a pessoa vai ganhando confiança. E tá tudo bem que ela fale isso no começo, porque quando ela fala isso, ela tá dizendo: eu quero me proteger, eu não quero me expor, eu quero cuidado comigo, eu quero ir devagar. Tem muitos pedidos aí quando ela faz esse pedido no começo da mediação, e aos poucos, quando essa pessoa vai sentindo esse processo de geração de confiança, de criação de um espaço dialógico, que é seguro sim expressar as vulnerabilidades, expressar os seus medos, as suas preocupações, como isso tudo está mexendo com você, mas num lugar, num espaço seguro, porque realmente não é seguro falar de sentimento para qualquer pessoa, não é seguro expressar suas vulnerabilidades em qualquer espaço. Realmente é uma proteção, e que bom que a pessoa toma essa atitude, esse cuidado. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo isso na mediação, tá? Então, quando a gente vai por esse caminho, né, a gente vai percebendo a importância
da comunicação bilateral para que essas coisas vão acontecendo, né? Então, quando a gente pensa também nas propostas que vão surgir lá na negociação, eu preciso confiar que essas propostas vão ser olhadas a princípio, né, sem compromisso, sem julgamento, para a gente poder ser criativo, pensar o que precisar. Então, várias coisas que compõem uma negociação, elas estão muito atreladas à confiança que vai se estabelecendo a partir das conversas. Então, por isso que o Conversas Difíceis, ele é muito eficiente, muito útil para a gente compreender como funciona esse processo, né? Então, eu gosto muito que eles trazem, no início do livro, eles trazem a ideia de pessoas que passaram, né, por esses processos de conversas difíceis e tiveram as suas negociações, suas tomadas de decisão bem-sucedidas, né? E o que se chama de bem-sucedido? Bem-sucedido é aquilo que atuou de maneira construtiva, tratou os assuntos difíceis de maneira construtiva. As pessoas saíram daquele momento com a sensação mesmo de tranquilidade, de justiça, às vezes, né? De. O que mais que eu estava pensando aqui? De sustentabilidade, que é uma palavra que eu gosto muito de usar com os meus clientes. Fazer um acordo, sabe, sem aquele lugar do, ai, tá bom, vamos fazer esse acordo. Fazer um acordo com um lugar de sustentabilidade, de legitimidade para esse acordo, né? Às vezes a pessoa ela está buscando essa sensação, essa coisa da justiça mesmo, sentir que a justiça foi feita, né? Algumas pessoas não têm alguns acordos, algumas coisas estão mais equilibradas, as pessoas não têm muito essa necessidade tão viva assim, mas muita gente tem, né? E trazer essa sensação, então, nossa, foi feito algo, encontramos o equilíbrio, encontramos a justiça aqui. Então, tem tudo isso por trás desse processo, né? É o desejo de todo mundo. E aí, quando a pessoa passa por esse processo, né, dessas conversas difíceis e que acabam caminhando dessa forma construtiva, o que elas contam? Elas contam que elas passam a se respeitar mais, respeito por si próprio. Então, eu compreendi nesse processo o que me toca, o que é importante para mim, como que eu estabeleço os meus limites. É um processo também de autodescoberta e de valorização de si mesmo, né? Na ideia também da autoconfiança que elas trazem. Eu dou conta de resolver conflitos, não preciso que alguém resolva isso para mim. Né? Eu dou conta, e isso dá uma sensação mesmo do empoderamento, uma palavra que no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com ela, porque a gente pensa que dar poder, né? E no Brasil a gente tem um pouco, e na verdade o ser humano tem a distorção do poder, né? Mas a palavra power é força. Então é eu retomar a minha própria força. Quando a gente fala de empoderamento, a gente não fala que alguém vai dar isso. Alguém vai dar a oportunidade para a pessoa reconhecer e ver emergir a sua própria força. Não é de fora para dentro, é um processo interno mesmo que vai acontecendo. Só que precisa da condição para isso acontecer. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa na palavra empoderamento como vindo de fora para dentro, mas não é. Eu vou fazer, vou criar possibilidades, criar oportunidade para isso acontecer. E as pessoas falam também de uma maior sensação de integridade. O que é essa maior sensação de integridade? É a pessoa poder reconhecer que ela cuidou do que era importante para ela. E isso a gente só faz se a gente para pensar. Por quê? Porque quando a gente toma, especialmente na tomada de decisão, né, e aí os neurocientistas acrescentam muito nos nossos saberes sobre negociação, comunicação, porque dentro desse processo da tomada de decisão, que envolve a mediação e a negociação, se a gente toma uma coisa muito rápida, muito instintiva, a gente não teve condição de pensar sobre.
Então, a mediação é justamente esse processo, e a negociação também, né? Justamente esse processo para a pessoa ir pensando sobre aquele assunto, projetando o futuro. Vocês sabem que a gente faz imagens mentais, né, sobre as coisas que a gente está pensando. Então, eu imagino aquilo se concretizando de uma determinada forma, aí eu já penso quais serão os obstáculos, eu já imagino de um outro jeito, eu vou construindo cenários. E esses cenários que eu vou construindo na minha mente vão me possibilitando tomar uma decisão mais segura, mais consciente. Eu não vou fazer isso por impulso. Eu não vou fazer isso movido por uma emoção que muitas vezes está ali despertando um gatilho. E aí eu vou tomar uma decisão e essa decisão vai ser prejudicial para mim. Então, essa sensação de integridade, uma tomada de decisão consciente, apoiada, isso é incrível, gente. Quem que não quer um negócio desse, né? E eu não consigo entender o quanto a gente, né, demorou para saber tudo isso, descobrir todas essas possibilidades, né? Por outro lado, celebro aqui que a gente tem hoje esse conhecimento todo para que a gente possa escolher melhor, a gente possa fazer tomadas de decisão que nos levem para esse lugar, né? De liberdade, eu sou autônoma, eu decido, eu sei o que é melhor para mim, né? E eu decido, assim, não a partir é, somente dos meus próprios interesses. Eu faço isso, eu tomo decisões considerando o interesse de todo mundo que está ali envolvido. E eu gosto muito de uma fala de que a negociação ela é um processo onde eu vou fazer o que precisa ser feito junto com uma outra pessoa, que sozinha eu não dou conta. Porque se eu tivesse condições de resolver uma determinada situação sozinho, eu não precisava do outro que eu estou ali negociando. Então, quando a gente está negociando com alguém, a gente está do mesmo lado que essa pessoa, a gente não está um contra o outro. Quando eu negocio, eu tenho o outro para colaborar comigo, é junto comigo, a gente vai resolver aquela situação junto. E aí, trazendo, né, para o campo bem prático isso, pensar, por exemplo, num casal. Um casal se separa e se ficar nessa relação de um contra o outro, vai todo mundo perder muito. Mas se a gente for para um outro lugar, o convite para ir para um outro lugar de vamos resolver juntos isso que a gente mesmo criou. Não deu certo a nossa relação, só que a gente tem outras coisas para cuidar, especialmente filhos, quando tem filhos. Então, a gente assume o cuidado pelos nossos filhos desse mesmo lugar de juntos e não de separados. E não de, né, por isso que essa ideia, né, a separação, ela é algo que diz respeito àquela primeira relação constituída, mas estamos juntos no que diz respeito ao como a gente vai cuidar dos efeitos daquilo que a gente construiu e daquilo que a gente escolheu. Então, essa tomada de decisão, se tomar decisão no impulso, se tomar decisão desse lugar do gatilho, da vingança, da raiva, vai tomar decisões que vão prejudicar a todos. E depois, essa sensação de integridade que as pessoas que foram ouvidas pelos autores do Conversas Difíceis, essa sensação de integridade não vai aparecer. Vai vir culpa, vai vir raiva de si mesmo. Então, todos esses efeitos que as pessoas colocam como resultado daquilo que elas obtiveram, fazendo uma conversa difícil de maneira construtiva, se a gente vai pelo outro caminho, é tudo contrário. Eu vou sentir muita raiva de ter tomado aquela decisão. Como que eu, né, as pessoas, eu escuto também pessoas que vão falar assim: nossa, como que eu fui burra, eu não acredito que eu fiz aquilo. Nossa, por que que eu fiz isso? Nossa, eu estava tomada por tanta raiva. Que, que, que pena que eu escolhi dessa forma naquela época. Né? Hoje eu estou colhendo as consequências, todo mundo vai colher consequências disso. Só que as consequências de um assunto difícil tratado de maneira construtiva, elas não aparecem tanto porque elas vão levar a vida fluida. Agora, as consequências, quando a gente toma essas decisões de forma impulsiva, destrutiva, a gente vai lembrar disso com mais frequência. Então, esse fica o convite meu aqui para vocês. Se você quiser mais conversar mais vezes sobre isso,
Se você quiser, tiver aí com uma situação, uma tomada de decisão que esteja muito difícil, fala comigo, eu vou ter muito prazer em te apoiar. Eu venho fazendo isso com muitas pessoas, já são, né, nesse ano de 2022 aí, já são tantos casais, tantas famílias, tantas empresas, tantas equipes que estão vivendo esse processo, que já viveram, que me deram feedbacks de estar dando tudo certo, né? Desse lugar de integridade. Então, se você quiser saber de tudo isso, você pode fazer contato comigo pelas minhas redes sociais, eu estou em todas, menos no Twitter, tá? Então, eu estou no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E também pelo meu WhatsApp, que é 11 95383 9689. Um abraço e até o nosso próximo encontro por aqui nos nossos programas da Cloud Coaching. Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.